E aí, alunos, boa noite. Como prometido, nós vamos ter algumas aulas aí por vídeos, viu? Nós vamos começar na página 14 do livro didático de vocês, tá bom? Desculpa aí, as unhas estão horríveis, mas enfim, o importante é passar o conteúdo, né? O início aí do nosso nono ano, a gente começa vendo o conjunto dos números reais. Em sala de aula, eu mostrei para vocês a história aí dos conjuntos numéricos e nós fizemos aquele diagramazinho, né? Se vocês quiserem fazer no caderno também é importante. Nós vamos fazer aqui um diagrama de conjuntos. Nós vamos colocar aqui o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. Como eu falei com vocês, os números naturais, esse conjunto foi o primeiro conjunto existente. Ele era basicamente usado para contar, né? Para que os fazendeiros pudessem contar suas vacas, suas cabras, né? Para que a gente pudesse contar quantos filhos a gente tem, né? Quanto dinheiro, quantas moedas tinha. Então, foi o primeiro conjunto. Vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim consecutivamente. Depois, aconteceu de ser necessário um conjunto numérico que tivesse números negativos. Expliquei para vocês sobre a operação, por exemplo. 7 menos 5 resultava em 2. Se fossem fazer 5 menos 7, o resultado que hoje é conhecido, que é menos 2, não existia antigamente. Lembra aqui dos números que existiam aqui? Que era só o 0, 1, 2, 3 e assim por diante? Então, foi necessário criar um novo conjunto numérico que engloba todos esses números que nós já vimos aqui. E é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Aí vem os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante também estão dentro aqui dos inteiros, tá bom? Aí contei a bendita história lá dos puxadores de corda, lembram? Eles eram responsáveis por medir as terras lá à beira do Rio Nilo. E aí tinha terrenos que não davam medidas exatas, né? Medidas às vezes 20 nós e meio, não existia isso na época. E aí nós temos a utilização de números que não eram inteiros mais. Números na forma de fração, né? Então, que surgiu o conjunto dos números racionais, que é determinado por essa letra Q. Nos números racionais, nós teremos todos os números que podem ser colocados na forma de fração. Então, nós teremos aí as frações já, nós teremos os números decimais finitos, igual menos 1,5, 0,5, 1,2 e assim por diante. E teremos aqui também o que a gente chama de dízimas periódicas. Se você tentar dividir aí em casa, por exemplo, alguns números, por exemplo, 3 por 9, a gente encontra o número 0,33333 e infinito, né? É o que a gente chama de dízima periódica, o 3 se repete. Ou 0,21, 21, 21, 21, 21. Indefinidamente, ele é um decimal infinito e periódico. Tem um período que se repete, né? O 21 nesse caso. E todos esses números, além dos números naturais e inteiros, que também podem ser colocados na forma de fração. Então, todos esses números aqui, junto com as frações, os decimais finitos, os decimais infinitos e periódicos, formam o conjunto dos números racionais. Aí, eu mandei para vocês pelo WhatsApp aquela atividade lá com o
programa, né, o GeoGebra, o aplicativo. E aí nós construímos lá uma diagonal de um quadrado que tinha 10 unidades de comprimento. Aí quis fazer aqui com vocês também, manualmente, né, pelo desenho geométrico. Aqui eu construí um quadrado com 10 centímetros de lado aproximadamente. Essas construções a gente sabe que normalmente não são exatas, né? Mas fiz o possível aqui. E aí, eu vou construir com vocês aqui a diagonal desse quadrado. Pra gente poder medir. A diagonal, gente, é quando eu ligo dois vértices de um polígono, a não ser com seus vértices vizinhos, né? Porque aqui não dá para ligar aqui, que já é o próprio lado do quadrado. Então, eu vou ligar aqui e construir essa diagonal. Vamos chamar de D. E nós vamos medir essa diagonal aqui agora. Vou aproximar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Vocês estão vendo que tá dando, deixa eu só posicionar mais corretamente aqui. Tá dando em volta de 14,2, né, na parte de dentro aí dessa linha. 14,2, vou colocar aqui. Centímetros. Se você construísse em casa, você também ia perceber que ia dar um valor entre 14,1 e 14,2, né? No aplicativo, vocês perceberam que esse número, ele era um número com mais casas decimais, 14,1, eu não me lembro exatos os outros resultados, mas tá lá no vídeo. E eu aumentei o número de casas decimais, vocês perceberam que esse número ficou maior. Quanto mais casas decimais eu pudesse ter no aplicativo, mais algarismos iriam aparecer nas casas decimais. O que nos leva a crer? Esse desenho aqui, vocês sabem que a régua só vai medir os centímetros. A régua não é capaz de, nessa régua aqui eu não consigo medidas menores. Então, a gente trabalha aqui com o desenho, com aproximação. Mas no aplicativo, é possível perceber que esse valor é um valor diferente. É um número diferente. Que, inclusive, não havia, né, nenhum conjunto aqui que abrangesse esses números. Então, se eu tenho aí o número 14,13, né, e dando sequência infinita aí a esse número, e não há período que se repete, não há nenhum conjunto de números que se repete indefinidamente, então não é uma dízima periódica. Não entra aqui no conjunto dos racionais. Então, o que fazer nesse caso? Contei na sala de aula para vocês a história do número π. Muito famoso, né? O número π, ele é a divisão do comprimento de qualquer circunferência pelo diâmetro dessa circunferência. Então, depois eu vou fazer o teste aqui com vocês e mostrar para vocês. Mas percebeu-se que esse número era parecido com essa diagonal desse quadrado que nós fizemos aqui. Quanto mais eu ia aproximando, mais casas decimais eu fosse calculando, maior esse número ia ficar. Então, se percebeu que esse número era um número decimal infinito, não periódico. Assim como a diagonal desse quadrado que nós fizemos aqui. E aí? Tem algum conjunto desse daqui que abrange esse tipo de número? Não. Não existia. Então, o que foi necessário? Foi necessário criar um outro conjunto numérico que abrangesse esse tipo de número. Os números que são decimais, infinitos, não periódicos. E foi aí que se criou o conjunto dos números irracionais. Tá bom?
Vou escrever aqui para vocês. Conjunto dos números irracionais. E quem vai entrar nesse conjunto aí? Todo decimal infinito que não for periódico. Porque esse tipo de número, ele não pode ser colocado na forma de fração. Se ele não pode ser colocado na forma de fração, ele não é racional. Então, ele entra aqui no conjunto dos irracionais. Então, nós teremos, por exemplo, o número π, que é a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Que é aproximadamente, a gente fala aproximadamente 3,14. Mas esse número ele é infinito. Na aula, lá na primeira página da unidade, na página 12, vocês podem ver lá a história do número π, que em 2013, um pesquisador, ele, com 24 computadores, ele conseguiu calcular o número π com 8 quatrilhões de dígitos. 8 quatrilhões, imagina. Então, assim, quanto mais você explorar, quanto mais você tentar aproximar esses valores, calcular esses valores, na verdade, maior ele vai ficar, mais casas decimais ele vai ter. E não tem algum período, não tem nada que se repete, né? Então, ele é um número irracional. E olha que legal. Você pegar a sua calculadora e você tentar calcular a raiz quadrada de 2, por exemplo, que você sabe que não existe raiz quadrada exata de 2, mas se você for tentar calcular essa raiz quadrada, com a calculadora, você vai perceber que vai ser um número decimal, infinito. Você percebe que quanto maior o número de casas a calculadora tiver, maior vai ser esse número, mais casas decimais vai ter esse número. E aí, não há período algum, não há nada que se repete, né? E então, você percebe que ele se enquadra no conjunto dos números irracionais. Então, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, um exemplo. Raiz quadrada de 5, porque não tem exato, né? Raiz quadrada de 6, e assim por diante. Os que não tiverem raiz quadrada exata, vocês vão perceber que são irracionais também. O próprio π, né? E então aí a gente tem esses números que são um pouquinho diferentes. Esses daqui estão representados na forma de raiz, por quê? É muito mais fácil representá-lo aqui dessa forma do que na forma dele infinita, porque afinal é infinito, né? Como é que eu vou representar isso no papel? É mais complicado. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui essa necessidade de se criar um novo conjunto aqui para que abrangesse esse tipo de número, que, se você calcular, vai dar um número decimal infinito e não periódico. E só para complementar aqui, quando eu reúno todos esses grupos aqui, é o que a gente chama de números reais. Conjunto dos números reais. Então, recapitulando, vocês viram aqui os conjuntos numéricos, a necessidade, né, de criação de um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais, e os casos que se aplicam, né, os tipos de números que são irracionais. E todos esses números que nós conhecemos aí até o momento formam o conjunto dos números reais.